O nosso convidado de hoje aqui no Gazeta Esportiva é o secretário-geral da CBF, Walter Feldman. Boa noite, Walter Feldman. Muito obrigada por nos atender. Gostaria de saber o seguinte, os próximos jogos do Goiás também serão adiados ou o clube vai assumir o ônus de jogar sem pelo menos 8 titulares? Bom, veja bem, queria dar uma boa noite a todos. Estou acompanhando aqui atentamente e achando extremamente engraçado aquilo que vocês fizeram no final do Paulista. Parabéns pelo trabalho. E dizer o seguinte, esse é um processo, é um sistema. Nós vamos trabalhar no sentido de achar uma nova data para o jogo Goiás e o São Paulo, mas nós vamos acompanhar aqueles que tiveram o teste positivo, entram em quarentena. O plantel é bem maior. O que está estabelecido é um plantel maior do que aquele, inclusive, que foram testados. Hoje o presidente Caboclo decidiu que todos que estão inscritos, registrados no BID, podendo ser até 40, deverão ser testados sob as custas da CBF para que a gente tenha possibilidade de substituição a mais ampla possível. E essa é uma realidade. Nós iniciamos o Campeonato Brasileiro ainda num processo de epidemia, com o acorde de todo o sistema do futebol, federações e clubes, sabendo que eventualidades como essas poderiam acontecer, mas vamos lembrar que são 30 partidas, algumas adiadas, 25 realizadas sem nenhum tipo de problema, 3 tiveram dificuldades, todas tratadas com segurança em saúde, para que não houvesse o comprometimento na área de risco dos atletas, da comissão técnica e dos trabalhadores. Um jogo foi suspenso por falta de plantel, o do Goiás e São Paulo suspenso por uma quantidade grande de atletas comprometidos, mas vamos lembrar que o exame realizado pelo Einstein, houve um problema na coleta inicial, ele foi revisado, houve uma contraprova, mas o Goiás pediu uma terceira prova e a CBF autorizou, só que essa terceira prova chegou nos minutos finais antes do início da partida, o que impediu a sua realização. Portanto, nós achamos que a rodada foi extremamente positiva com esses problemas, mas a saúde foi resgatada em todo instante para que não houvesse nenhum risco ao comprometimento sanitário dos atletas e da equipe que trabalha no entorno. Mas nós vamos acompanhando. Aquilo que for necessário ser feito, será feito. Partidas poderão ser suspensas, mas o calendário e a tabela continuam. Garrafa. Walter Feldman, boa noite. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, mas o assunto é muito importante nesse momento de largada do Campeonato Brasileiro. E eu acompanhei uma entrevista do Dr. Joaquim Grava, né? Um dos representantes da área médica do Corinthians, e ele, antes da estreia do Campeonato Brasileiro, se eu não me recordo, se eu não estiver equivocado, foi na Fox. Ele disse que os protocolos vão ainda dar muitos problemas no Campeonato Brasileiro, que deveria ter sido feito uma nova reunião com todos os médicos, com preparadores físicos, e ele reclamou de muitos pontos falhos no protocolo e falou, me cobrem, teremos problemas no Campeonato Brasileiro. E logo na primeira rodada, coincidentemente ou não, um problema com o Goiás. O protocolo pode ser melhorado, será melhorado, e avanço um pouquinho mais essa pergunta. O Campeonato Brasileiro corre algum risco de ser paralisado? Boa noite. Boa noite. Olha, nenhum risco, na nossa avaliação nenhum. É evidente que nós trabalhamos com uma ciência que não é exata, que é a medicina e a saúde das pessoas, particularmente num processo sistêmico como é a pandemia e a epidemia em nosso país, mas eu acho que tem um excesso de pessimismo do meu amigo Joaquim Grava. O protocolo foi muito discutido, nada talvez tenha sido durante a epidemia tão discutido como o protocolo e o guia de retorno médico. Todos os médicos do futebol brasileiro participaram, vocês sabem, infectologistas, epidemiologistas. O Ministério da Saúde aprovou com louvor, inclusive indicando para outras modalidades esportivas, mas você tem razão. O protocolo é passível de mudanças e aperfeiçoamentos a todo instante, e eles já aconteceram
a partir dessa rodada do final de semana. Hoje, o presidente Rogério Caboclo reuniu toda a sua equipe e já determinou que todos façam testes, todos que estão inscritos no BID. Nós autorizamos que ainda consideramos o Einstein nosso laboratório oficial, nossa instituição de saúde oficial, mas os clubes estão liberados para fazer os seus exames em laboratórios que tenham qualidade, que tenham excelência aprovada, sem nenhum tipo de questionamento, para reduzir um pouco essa logística complexa que é coleta, vem para o laboratório central, depois é enviado o resultado. Então, por exemplo, no Goiás, isso teria sido evitado. O próprio Corinthians já definiu que não fará seus exames do Einstein, não haverá nenhum problema em relação a isso. Nós só exigimos que tenham a qualidade semelhante ao que o Einstein apresenta. Walter Flávio Prado, eu queria que você nós tivemos um problema na Série C, na Série B e também na Série A. E algumas coisas do tipo, né? O árbitro que apitou o jogo do CSA veio para São Paulo para apitar o jogo da Ponte e agora não pode voltar, que ele ficou sabendo do resultado do exame positivo dele quando ele estava no avião. E agora ele está confinado aqui, coitado, não pode nem voltar. Teve o caso do Imperatriz, teve o caso do Vila Nova, o pessoal viajar e está com positivo chegando muito em cima da hora. Isso é corrigível. O grande problema é esse. Os exames estão demorando demais para apresentar os resultados. Então, Flávio, será corrigido por essa mudança da logística. Nós fizemos um convênio com o Einstein, imaginando que as informações deveriam ser totalmente centralizadas para que a gente pudesse dar excelência ao resultado e um padrão único, mas mostrou que tem uma dificuldade, não de qualidade do resultado final, mas particularmente com essa tramitação dos exames vindo de locais muito distantes do Brasil, e essa nova definição de permitir que o laboratório seja escolhido em cada cidade pelo clube, portanto com a responsabilidade do clube, contanto que tenha um padrão mínimo, vai reduzir bastante. Mas vamos insistir, ou seja, o teste ele não pode ser visto como uma questão absoluta. Nós temos a história, o exame clínico, o acompanhamento diário e a definição. Tem o teste positivo, ele é afastado, os contactantes são observados. E nós estamos montando uma logística muito especial em relação à arbitragem para exatamente reduzir qualquer tipo de risco. Eu quero insistir nisso. Nós não podemos correr risco em relação à saúde. A questão do campeonato sempre será secundária. Mas nós acreditamos que com o protocolo bom que nós temos, com aperfeiçoamento constante, com acompanhamento para que todo o resultado seja obedecido à risca, nós teremos o campeonato realizado com as 38 rodadas, Série A, B, C, e quero insistir num quadro geral de praticamente 30 partidas. Aquilo que aconteceu é muito pequeno, foi detectado, ninguém correu risco. Os jogos que foram necessários foram suspensos, adiados, e aqueles que eram possíveis de haver substituição também foram realizados. Então, no conjunto, imaginando a medicina como uma ciência inexata, mas com muito rigor por parte daqueles que estão acompanhando o processo, nós acreditamos ser possível ter um quadro com segurança e com a realização do nosso campeonato. Muito obrigada, Walter Feldman, secretário da CBF, secretário-geral da CBF, falando sobre se o Campeonato Brasileiro corre ou não o risco de ser adiado, e ele disse que não. Muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva, um grande abraço e uma ótima semana. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada.